Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior. E nós saímos disso ainda amando a Deus e ainda amando as pessoas. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Estou tão feliz que esteja conosco, porque acredito que quando esse ensinamento terminar hoje, você se sentirá muito mais ousado, mais forte e mais confiante do que quando começou a assistir ao programa. E hoje quero falar sobre triunfar sobre a oposição. Todos nós teremos oposição nesta vida, mas ela não vencerá a batalha. Nós somos aqueles que vão triunfar. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar errada. Aparentemente, a língua é uma arma. As pessoas falam, dizem coisas sobre nós, mas elas não vão nos ferir, porque Deus vai nos proteger. E essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição, 4 coisas: paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição, é a herança ou o legado dos servos do Senhor. É nossa herança triunfar sobre a oposição. Somos cabeça e não cauda, estamos em cima e não embaixo. Onde colocarmos as nossas mãos, seremos prósperos e bem-sucedidos. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo. E através de nós manifesta a fragrância do conhecimento de Deus em todo lugar. Há muitos anos atrás, talvez há uns 30 anos, era manhã de ação de graças e eu estava orando e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida e, de repente, no Espírito, então, eu vi uma estante de troféus. E Deus estava colocando um novo troféu nela. E, sabe, se você entrar na casa de alguém e ver uma estante de troféus, você sabe, antes mesmo de olhar para eles, o que aqueles troféus representam. A pessoa é um especialista em alguma coisa, é algo, geralmente um esporte, no qual se saíram muito bem. E Deus me conscientizou de que Ele tem uma estante de troféus no céu e nela estão pequenas réplicas de todos aqueles que ao longo da história trabalharam com Deus e deixou que Ele os transformasse à imagem de Jesus Cristo. Agora, eu estava quebrada de todas as formas que poderia ser quebrada. Eu tinha sido abusada, rejeitada, negligenciada e abandonada. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não conseguia me lembrar de ter sido feliz ou de me sentir segura e protegida. E aqui eu encontro esta escritura em Isaías, que diz que minha herança é segurança, é paz, é justiça e é triunfar sobre a oposição. E Deus falou ao meu coração dizendo, você é um troféu da minha graça. Eu mudei você e você é uma nova pessoa. Bem, na época eu não estava ciente dessa escritura e eu não sei quanto tempo depois disso eu me deparei com isso e, deixe-me dizer, eu fiquei um tanto animada. Veja, você pode ser um troféu da graça de Deus. É o seu destino ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Não temos que permanecer como nós estamos. Quando nos aproximamos dele, ele nos ama demais para nos deixar como estamos. E assim, então, ele nos ensinará, nos treinará, nos disciplinará, nos corrigirá e trabalhará conosco. E eu sou muito grata por ele fazer isso, sabe? Que ele se preocupe demais conosco para nos deixar sozinhos em nossa bagunça. Mas Deus, ele está sempre nos mudando. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, que ele faz isso de glória em glória ou de pouco a pouco. E esta é a obra de Deus em nossas vidas. Como nós lidamos com a oposição?
Provações, tribulações, dificuldades é muito importante. Você pode deixar isso te derrotar, ou você pode decidir no começo: com a ajuda de Deus, eu vou fazer isso direito. Você pode estar determinado a lidar com isso da maneira certa e você crescerá em um outro nível de maturidade espiritual. Sabe, não crescemos nos bons momentos de nossa vida, crescemos nos momentos difíceis. A nossa fé não aumenta quando nós não temos nenhum tipo de problema, mas a nossa fé, ela aumenta quando nós temos situações nas quais temos que acreditar em Deus, não há mais nada que possamos fazer? Você já esteve numa situação em que não havia como, não havia como você se ajudar? E você pode escolher desistir? Ficar deprimido, ficar de mau humor, ficar irritado e rabugento, porque isso está acontecendo comigo, e ficar na autopiedade? Ou pode dizer: com a ajuda de Deus vou fazer isso da maneira certa, vou manter a minha alegria, vou manter minha paz, e eu vou acreditar que Deus vai trabalhar isso a meu favor, amém? Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior, e saímos disso ainda amando a Deus e amando as pessoas. Posso repetir isso? Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior, e nós saímos disso ainda amando a Deus e ainda amando as pessoas. Quando você tem um problema em sua vida, algo acontece que parece muito cruel e muito injusto, apenas se lembre de que nós nem sempre entendemos o que Deus está fazendo no momento. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Eu posso olhar para trás, para as coisas pelas quais passei e que realmente me chatearam, foram difíceis e eu queria abdicar, desistir, e eu não entendia porque Deus, ele não mudava tudo aquilo. E eu não entendia na época, mas hoje eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Lembre-se, a sua fé não cresce a menos que você tenha que usá-la. Vamos, a sua fé, ela não cresce a menos que você tenha que usá-la. Quanto mais você a usa, quanto mais a exercita, mais forte ela fica. Quando você passa por um momento difícil e passa da maneira certa, isso pode ser um testemunho do poder da fé e pode fortalecer ou enfraquecer se lidarmos de forma errada o nosso testemunho para os outros. Isso diz muito para as pessoas que te observam, talvez até mesmo para as pessoas que não são cristãs, mas sabem que você é. Quando elas veem você passar por algo que é realmente desafiador e você age da forma certa. Uma das primeiras coisas a dizer quando surgem problemas é: Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu conheço um pastor cuja esposa morreu de câncer e, claro, todos estavam orando e crendo em Deus que ela iria viver e ela não viveu. Sabe, Deus sempre responde à oração, mas às vezes Ele nos diz não. E sempre que queremos um sim, não gostamos de um não, de ninguém. E nem sempre entendemos por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque uma pessoa é curada e outra morre. Nós não entendemos essas coisas, mas Deus tem uma razão para tudo aquilo que Ele faz. Agora nós sabemos em parte, mas haverá o dia, quando este mundo passar e estivermos no céu com Jesus, então nós entenderemos tudo, saberemos todas as respostas que gostaríamos de saber agora. A questão é que quando você tiver todas essas perguntas, não deixe que isso mude sua fé em Deus. Você pode dizer: não entendo, mas Deus, eu confio em Ti. Eu ponho minha confiança em Ti. E sabe, às vezes nós só precisamos não perguntar tanto os porquês. Em vez de dizer porquê o tempo todo, diga: Deus, eu confio em Ti. Então ele me disse, quando sua esposa morreu, a primeira coisa que ele disse foi: Deus, me ajude a fazer isso direito. E eu achei isso tão incrível. E é isso que devemos fazer. Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu tive uma situação em abril de 2023, em que fiz uma pequena cirurgia nas minhas costas. Uma dessas que você entra e sai em 1 hora, vai para casa, descansa algumas semanas e fica bem. E, exceto
que algo aconteceu e eu fui para casa, mas eu acabei tendo um coágulo, sabe? Bem no local da cirurgia. E eu estava com tanta dor que eu nem me lembro quanta dor senti. Minha família diz que eu estava de joelhos no chão implorando para que me levassem para o hospital. Aquele coágulo de sangue estava pressionando esse nervo que vai para a minha perna direita e isso danificou os nervos e eu não tinha força alguma nesta perna, então tive que ir ao hospital de reabilitação por 2 semanas e fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. E finalmente fiquei forte para ir para casa no andador e quando cheguei em casa 2 dias depois, caí e quebrei a outra perna. Bem, eu fico feliz em dizer e dou a Deus todo o crédito, mas desde o início eu disse, Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Uma das coisas que eu senti que realmente me ajudou foi viver um dia de cada vez. Agora, sabe, eu poderia realmente haver muito do que ter medo. Bem, Deus, o que vai acontecer se eu não puder fazer minhas reuniões, não puder fazer meus ensinos? O que vai acontecer se isso nunca melhorar? O que vai acontecer se eu ficar numa cadeira de rodas pelo resto da minha vida? E sabe, o diabo vai sussurrar muitos e se em seu ouvido. E continuei dizendo, eu sei que você vai cuidar de mim, você prometeu cuidar de mim, eu creio que você vai cuidar de mim. Eu estou dizendo a verdade, podemos fazer o que for necessário por meio de Cristo, que é a nossa força. Senhor, ajuda-me a fazer direito. Essa deve ser a nossa primeira oração em todas as situações. Não, ó Deus, tire isso de mim. Mas Deus me ajude a lidar com isso direito. Sabe, Paulo, não consigo encontrar um lugar na Bíblia onde ele tem orado para que o problema de alguém desaparecesse. Você sabe o que ele orava? Para que passassem por aquilo direito, sem que ficassem com raiva. Nunca culpe a Deus por seus problemas. Deus não é a fonte de seus problemas. E claro, às vezes ele poderia removê-los mais rápido do que ele faz, mas muitas vezes ele permite que eles permaneçam por um tempo, porque tem algo que vamos aprender com isso. Nós praticamos o exercício da nossa fé e havemos se tornar cada vez mais e mais forte. Existem algumas coisas em sua vida que você não entende? Por que não trocar o seu porquê por Deus, eu confio em ti? Isto te dará muito mais paz em vez de tentar entender. Existem muitos mistérios escondidos em Deus. Muitos e muitos mistérios. E algum dia vamos entender, mas esse dia não é hoje. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são profundos, insondáveis, indetectáveis e são indecifráveis. Uau! Isto é Romanos 11:33. Para triunfar sobre a oposição, nós devemos ter oposição? Todos nós temos um testemunho. O problema é que algumas pessoas, após o teste, tudo o que resta são os resmungos. Elas não têm um testemunho. Não seja o tipo de pessoa que não faz nada além de resmungar e reclamar toda vez que tiver problemas. É interessante para mim que uma pessoa possa ter um problema e nós dizemos a ela, bem, agora confie em Deus que tudo vai dar certo. Mas se nós tivermos um problema, nós não seguimos o mesmo conselho que daríamos a outras pessoas? Para triunfar sobre a oposição, temos que ter oposição. Os homens podem se opor a nós? Mateus 10, verso 17 diz, guardai-vos dos homens cujo caminho ou natureza é agir em oposição a Deus, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Você tem alguém que está constantemente te causando problemas? Você sente que a missão deles na vida é deixar você infeliz? Bem, só espere em Deus, você sairá vencedor. Uma das coisas que eu digo quando o problema vem é, isto vai acabar bem. Isso vai acabar bem. As forças do mal podem se opor a nós. Espíritos demoníacos. Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel estava jejuando e orando sobre uma situação. E Deus enviou um anjo com a resposta
Mas havia uma força demoníaca que se opunha a esse anjo. Então Deus enviou Miguel, que era um anjo mais forte, e ele disse: ele veio em minha ajuda. Nossa carne pode se opor a nós. Nossa própria carne provavelmente é um dos maiores problemas que temos. Gálatas 6,17. Porque os desejos da carne se opõem ao Espírito Santo. E os desejos do Espírito se opõem à carne, que é a natureza humana ímpia. O que é a carne? É a natureza humana ímpia. E eles são antagônicos, são opostos um ao outro, continuamente resistindo em conflito um com o outro, de modo que você não é livre, mas é impedido de fazer o que deseja fazer. Então, quando você nasce de novo, Deus ele vem viver dentro de você, mas você ainda tem a carne. E esta escritura está nos dizendo que, por dentro, nós sabemos o que fazer e qual seria a coisa certa a fazer, mas nossa carne, a natureza humana ímpia, vai se opor ao nosso espírito. Então, às vezes, você sente que há uma guerra dentro de você, ou quase como se fossem duas pessoas, há uma parte de você que quer fazer o certo, a outra quer fazer o errado. Mas essa sua parte espiritual sempre pode vencer se você pedir ajuda ao Espírito Santo e continuar sempre orando e confiando em Deus. Às vezes, até Deus se opõe a nós e você diz: o quê? Do que está falando, Joyce? Bem, em 1 Pedro 5,5, que é muito longo na Bíblia amplificada, eu não vou ler tudo agora, mas a segunda parte diz: vistam-se todos vocês com a humildade. Sendo livres de orgulho e arrogância uns para com os outros, pois Deus ele se opõe aos soberbos. Deus se opõe àqueles que são orgulhosos. Noutras palavras, estou tentando fazer tudo sozinho por minha própria conta, sem pedir a Ele que me ajude. Estou sendo orgulhosa e Deus vai se opor a mim e não deixar que eu seja bem-sucedida, porque a vitória pertence a Ele e não a mim. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Talvez você tenha um problema agora no casamento e esteja tentando consertá-lo sem pedir a Deus para se envolver. Talvez em suas finanças ou com um dos seus filhos e esteja tentando consertar. Você tem um plano e está trabalhando nele. Mas a Bíblia diz que devemos lançar o nosso cuidado sobre ele e entregar nossos caminhos a ele, desejar o seu caminho. Seja feita a sua vontade e não a minha. E até que façamos isso, Deus se opõe a nós. Diz que ele se opõe aos orgulhosos, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes. Ele se opõe a eles, os frustra e os derrota, mas dá graça aos humildes. Cara, quando eu aprendi essa escritura, e tudo o que ela está dizendo, e isso me levou um bom tempo, foi uma mudança de vida para mim, porque eu estava no que a Bíblia chama de obras da carne o tempo todo. Eu tentava mudar a mim mesma, mudar meu marido, mudar os meus filhos, fazer o meu ministério crescer. Eu tinha um plano para tudo. O problema era que nada disso funcionava e eu estava apenas me frustrando. Então, eu aprendi que somente Deus e sua graça podiam mudar qualquer coisa em minha vida. E comecei a aprender a confiar nele e a perguntar a ele o que eu deveria fazer. E quando ele me mostrava o que fazer, eu fazia. Me apoiando e dependendo dele, tudo funcionava. Sabe, muitas pessoas sabem o que devem fazer, tentam e tentam e tentam. Mas Deus nos pediu para crermos somente, confiar e acreditar nele. Nós nunca mudamos sem um desafio. As provações, desafios ou oposição nos forçam a escolher uma de duas coisas: desistir e ter uma atitude ruim ou insistir até a vitória. Eu amo isso. Temos duas opções. Se você tiver um problema agora, tem duas opções: ter uma atitude ruim e desistir, ou avançar para a vitória. Eu acredito que agora você decidirá avançar para a vitória. Na verdade, você vai formar o hábito de persistir até a vitória. Não se surpreenda quando você tiver um problema. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33, no mundo tereis aflições.
Animem-se, pois eu venci o mundo. Nós mantemos nossa paz, a nossa alegria e confiamos em Deus. Não sabemos o quanto vai demorar, e essa é, às vezes, a parte realmente frustrante. Alguns de vocês têm alguma situação acontecendo em sua vida por muito, muito tempo, e no momento você pergunta assim: quando, Deus, quando? Por quê, Deus, por quê? Bem, no devido tempo, no tempo certo, no tempo designado, Deus vai agir. E quer saber, pode ser de repente, pode ser hoje mesmo. Viva com essa expectativa. Hoje pode ser o meu dia de vitória. Se você está esperando há 10 anos, ainda assim, não deixe o diabo roubar a sua fé. Oh, já faz tanto tempo, Deus não vai fazer nada. Será que ele nunca vai fazer nada? Ele poderia te ajudar, mas não ajuda, então talvez ele não te ame? O que você fez de errado que está impedindo Deus de te ajudar? Não, você rejeita tudo isso e diz: Deus me ama e Ele tem um plano para mim, e no devido tempo, no tempo determinado, no tempo certo, Ele trará a minha vitória e nenhum demônio no inferno será capaz de detê-lo. Persista até a vitória. Sabe o que é uma crise? Às vezes, quando uma pessoa está no hospital e teve algum tipo de lesão muito grave, o médico pode dizer: bem, as próximas 24 horas são o ponto da crise. Ou eles vão melhorar, ou não vão conseguir. E sabe, nós temos pontos de crise em nossas vidas. O ponto de crise é definido como ponto crucial ou decisivo, onde uma pessoa melhora ou ela piora. Um lugar onde uma decisão difícil ou importante deve ser tomada. Eu quero que você decida hoje mesmo que você vai ficar com Deus para sempre. Não importa o que aconteça, se isso dói ou se não dói, se é difícil ou não é difícil, se você consegue o que quer ou não consegue o que você quer. Não estamos servindo a Deus só para Ele nos dar tudo o que queremos, mas nós o servimos porque Ele é digno de ser louvado. Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele criou todas as coisas boas que nós vemos, e Ele não apenas as criou, mas Ele as mantém todos os dias para nós. Em nossa jornada com Deus, às vezes chegamos a um ponto de crise na fé que temos que tomar uma decisão. E talvez seja por isso que você ligou no programa hoje, porque você precisa tomar uma decisão de que você vai parar de ir e voltar, eu desisto, oh não, vou tentar de novo, eu desisto, não, eu vou tentar de novo. Por que Deus? Porque eu não entendo. E aí você faz tantas perguntas para si mesmo que fica desanimado, deprimido e oprimido. Mas você pode manter a sua alegria se continuar acreditando. Alegria e paz estão ligadas ao crer, sabia? Quando você crê em Deus, você entra no seu descanso. É incrível o que confiar em Deus faz por você. É uma coisinha simples, mas você pode viver com medo e ter medo de nunca conseguir uma vitória, ou pode dizer: hoje pode ser o dia da minha vitória. Eu estou confiando em Deus para cuidar de mim e fazer o que precisa ser feito, e será feito no devido tempo. Eu oro por você em nome de Jesus, para que você tenha paciência para suportar o que vier com bom temperamento, até o dia da sua vitória. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por passar esse tempo conosco. Nós amamos você, nós amamos a palavra e espero que você sempre ponha a palavra de Deus em primeiro lugar, porque ela é o seu alimento para o seu espírito e ela te fortalecerá. Tenha um dia abençoado. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E Jesus quer que você desfrute sua vida. E lá em João 10:10 diz: o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que você tenha e desfrute sua vida e a tenha em abundância, em plenitude, até que ela transborde. E adivinha, eu tenho um segredo para te contar. Você pode desfrutar sua vida até enquanto está tendo um problema. Eu acho que às vezes pensamos que se temos um problema, automaticamente temos que ficar infelizes, mas não temos. Há algumas coisas que acontecem em nossas vidas, mas nós confiamos em Deus para trabalhá-las para o nosso bem. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito. Existem várias coisas pelas quais as coisas acontecem.
Mas uma delas é só para testar a nossa fé. E assim vamos falar sobre alguns dos testes que fazemos e temos que passar, porque se não passarmos neles, vamos ter que fazê-los de novo e de novo. Sempre digo, tem algo sobre a escola de Deus, nunca somos reprovados, apenas continuamos fazendo os mesmos testes de novo e de novo e de novo até passar. Romanos 8,37, no entanto, em meio a todas estas coisas, somos mais que vencedores. Alcançamos uma vitória insuperável por meio daquele que nos ama. Quando você tem um problema em sua vida, não é para você falhar. Isso não é o fim de tudo, sabe? Às vezes é o começo de uma vida melhor do que você jamais poderia imaginar. 1 Coríntios 15:57 está dizendo assim, mas graças a Deus que nos conduz à vitória. Uau, eu amo isso. Mas graças a Deus que nos conduz à vitória, fazendo-nos vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo, e através de nós espalha e evidencia a fragrância do conhecimento de Deus em toda parte. Você quer ser espiritualmente maduro bastante para que quando tiver um problema, você possa ficar em paz e calmo e manter a sua confiança em Deus, e então outras pessoas possam olhar para você e pensar, cara, essa coisa de fé deve ser real. Como você pode ficar tão calmo no meio dessa situação? E isso abre a porta para que você possa dizer às pessoas o quão bom Deus é e que mesmo que esteja tendo problemas, você tem esperança de que isso chegue a uma boa conclusão no final. É tão maravilhoso poder confiar em Deus. Eu estava pensando esta manhã em como eu ficava nos altos e baixos no início da minha caminhada com Deus, e toda vez que eu tinha qualquer problema, eu ficava tão chateada, infeliz e sentindo pena de mim mesma. Ficava com raiva e tinha uma atitude ruim. E agora várias coisas acontecendo o tempo todo e simplesmente nem presto atenção, apenas continuo porque eu sei que Deus, Ele é fiel e que Ele me ajudará. Passe em todos os testes que surgirem em seu caminho. Sabe, se você contasse todos os testes que tem numa semana, você ficaria surpreso. Talvez haveria alguns deles, especialmente o teste da paciência. Um rapaz que trabalha aqui no estúdio disse, estou passando pelo teste da adolescência agora. Todos temos muitos testes que acontecem em nossas vidas. Mas sabe, às vezes nós não os vemos como eles são. E se você pensasse, isso é apenas um teste e eu vou passar, isso não vai durar para sempre? Isso vai chegar a uma boa conclusão? Isso ajudará você a ser mais feliz durante o período difícil? Os testes vêm com frequência na vida. Passar no teste é o caminho para a promoção e também para o progresso. Você pode dizer que sempre há empregos abertos no reino de Deus e podemos estar em um nível e Deus Ele quer nos promover para o próximo nível, mas talvez tenhamos que passar por alguns testes. Nossa fé ela é testada para ver se estamos prontos para lidar com um próximo nível de promoção, porque a cada novo nível vem um novo demônio. Paulo disse, uma ampla porta de oportunidade se abriu para mim e com ela muitos adversários. Não se engane e pense que você sairá e servirá a Deus e o inimigo estenderá um tapete vermelho e tornará tudo mais fácil para você, sabe? Não, ele veio contra Jesus, ele virá contra cada um de nós, mas nós temos a vitória. A Bíblia nos promete em Isaías 54 que Deus ele nos dará a vitória. Quando falhamos no teste, podemos ter certeza que o faremos novamente. Os testes revelam o nosso verdadeiro caráter. Revelam o nosso verdadeiro nível de fé e nosso grau de maturidade espiritual. Sabe, às vezes uma pessoa pode estar passando por um momento realmente terrível e ainda assim ela tem a graça e a maturidade para ministrar a você enquanto ela está sofrendo, talvez até mais do que você está? Tiago 1, 2-4. Considerem, pois, meus irmãos,
Motivo de pôr alegria o fato de passarem por provações de qualquer espécie, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Que a perseverança termine sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, não faltosos em coisa alguma. A tradução que eu mais amo diz que essas provações e tribulações tragam paciência. Bem, posso dizer com certeza que produziram muitas coisas em mim antes de chegar à paciência. E ser paciente em situações ainda é provavelmente um dos meus maiores testes que eu posso ter, porque sou uma pessoa que quer fazer tudo acabar logo. Eu não sou muito boa em esperar, eu não gosto. Se o médico está 10 minutos atrasado, eu posso lidar com isso, mas se chegar aos 30 minutos, eu começo a ficar frustrada e muito irritada. Eu não gosto quando as pessoas se atrasam. Gosto que sejam pontuais. A prova da fé de vocês produz a perseverança. Tiago 1:2 diz: bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, esse homem receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Vemos aqui que depois que nós passamos no teste, vem a recompensa. Oh, sim, Deus tem muitas recompensas armazenadas para você. Você pode estar passando por um momento difícil, mas se você passar nesse teste, haverá uma recompensa em seu caminho. Testes e provações nos tentam a pecar ou nos comportarmos mal. Eles revelam nossas fraquezas e isso é bom para nós, porque não podemos consertar algo se nem sabemos que temos aquilo. Tiago 1:13-14 diz: quando alguém for tentado, ninguém diga, Deus está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, como também ele não tenta a ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando ela é arrastada e enganada pelo desejo do seu coração. Sabe, eu nunca sou tentada a roubar um banco. Isso não é algo com o qual o inimigo possa me tentar, então ele nem me tenta com isso, mas eu sou tentada a ser impaciente. E eu sei que isso é algo que ainda preciso pedir a Deus para trabalhar comigo. Já melhorei, mas não estou onde eu preciso estar. Você sabe quais são seus pontos fracos? Essas são as áreas em que preciso orar e a maioria das pessoas não estão orando por paciência. Se eu orar por paciência, terei provações. Bem, essa é a única maneira de obtê-la. A palavra grega para paciência é definida como um fruto do Espírito, que só pode crescer sob provação. Ai, ai, ai. Não temos como obter isso, exceto passando pelas coisas que temos que passar e aprendendo a passar por elas com graça, bom temperamento e paciência, e sendo gentil com todo mundo. Uau! Isso exige crescimento, não é? Tiago 1,16 diz: não se deixem enganar, meus queridos irmãos e irmãs. Não se deixem enganar, não enganem a si próprios. Deus permite essas coisas para que possamos ver as áreas nas quais precisamos e então pedir a Deus que trabalhe conosco nessas áreas. Bem, quais os testes você experimentou ultimamente? Eu tenho uma grande lista aqui. Passaremos por ela só para você saber. São 15, vamos ver se consigo passar por todas elas. Primeiramente, um teste que você pode esperar ter que passar é o teste do perdão. Oh, sim. Não é bom que você se apegue à falta de perdão. Isso afeta muitas coisas, mas a principal é a sua vida de oração. Ouça isso. Marcos 11:24-26. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que lhes será concedido e vocês receberão. Sabe o que notei a respeito? Diz que vou receber, mas não diz quando eu vou receber. Então isso parece empolgante. Ore e confie em Deus e creia. E tudo que pedir, você receberá? A maioria de nós espera receber imediatamente, mas nem sempre vem imediatamente. E durante esse período de espera, temos que ser pacientes e gentis com outras pessoas e continuar amando a Deus,
E quer saber, nós temos que amá-lo tanto no vale quanto no topo da montanha. Deus nos conduz em tempos difíceis, às vezes, apenas para nos testar e ver se guardaremos seus mandamentos ou se não. E sempre que você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o e deixe ir, esqueça isso, para que o seu Pai que está nos céus também perdoe suas próprias falhas e delitos e as esqueça também. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não lhes perdoará suas falhas e delitos. Bem, essa é uma parte muito forte das Escrituras. Será que você está guardando algo no coração contra alguém hoje? Com certeza existem alguns que estão. Uma das coisas que realmente me ajudou nesta área, na verdade, uma grande coisa foi perceber que quando eu perdoava alguém, eu não estava lhes fazendo um favor, eu estava fazendo um favor a mim mesma. Porque, sabe, eles podem estar se divertindo e não se importam se eu estiver chateada. Talvez eles não mereçam o meu perdão, mas eu mereço ter paz. E posso ter paz quando perdoo e deixo ir, pondo tudo nas mãos de Deus. E eu oro por eles e eu os abençoo em nome de Jesus. E Deus até nos diz, e eu fiz isso, se tiverem fome e sede, dá-lhes de comer e de beber. Noutras palavras, se tiverem necessidades, ajude-os. Cara, você pensa, cara, é difícil ajudar as pessoas que me feriram, sabe? Oh, mas é isso que nos torna semelhantes ao nosso Pai Celestial. Passe no teste do perdão. E sobre o teste da paciência. Bem, sim, eu disse o teste da paciência. Eu me pergunto quantas vezes em um dia temos que ser pacientes. Você vai num restaurante, faz seu pedido, eles trazem a coisa errada. Você pede algo para viagem, chega em casa e parte do que pediu não veio para você. Você fica preso no trânsito e fica parado na estrada por 2 horas sem saber o que está acontecendo. Ah, meu pai. Acontece uma queda de energia, como aconteceu semana passada, que durou 2 horas. Choveu tanto que inundou as estradas e não conseguimos chegar em casa por 2 ou 3 horas, porque a rua, para chegarmos em nossa casa, estava inundada porque os bueiros não suportaram toda aquela água. Sabe, nós não nos saímos muito bem quando somos incomodados. Somos meio viciados em conveniência, queremos que tudo seja fácil e bom, nos sintamos bem, mas nem sempre é desse jeito. E ser paciente é muito mais fácil para você ser paciente do que ficar chateado. Eu continuo dizendo isso sempre para mim mesma. E sobre o teste de fidelidade. Termine o que começou. Quantos meios projetos você tem em sua casa nesse momento? Termine o que começou. Seja fiel no seu casamento, vá até o final dele. Seja fiel ao chamado de Deus em sua vida. Se você faz um voto de fazer algo para apoiar o ministério ou fazer algo por um amigo que prometeu, siga em frente e faça isso. E sobre o teste do beijo de Judas. Traição. Cara. E, entre tantas outras coisas, Judas traiu Jesus com um beijo? Uau! Já houve pessoas que me traíram, sabe? Um tipo de traição que é prevalente hoje são as pessoas que contam seus segredos. Tornou-se difícil saber com quem você pode falar, para quem pode contar algo, sabe? Então, muitas pessoas simplesmente não falam com ninguém, porque sentem que não conhecem ninguém em quem elas possam confiar, e isso é ruim. Precisamos ser capazes de guardar os segredos dos outros. Se lhe disserem, por favor, não conte a ninguém, então precisamos não contar a ninguém? E sobre o teste da autopiedade, oh meu Deus! Eu fiquei presa na autopiedade por tantos anos. Deus finalmente me ensinou, você pode ser lamentável ou poderosa, mas não os dois ao mesmo tempo. Eu era viciada em autopiedade, se eu não conseguisse o que eu queria, então eu começava a sentir pena de mim mesma. Hoje eu sou tão grata por estar liberta desse espírito miserável. Porque quando você se sente pena de si mesmo, isso não faz bem algum a você? Não ajuda na situação?
Se você não conseguiu o que queria, vá em frente e tente outra coisa. Eu costumava sentir pena de mim porque o Dave saía e jogava golfe, sabe? E eu era deixada sozinha em casa, mas quer saber? Agora apenas o encorajo a ir porque eu fico em casa sozinha o dia todo e fica tudo quieto e eu posso fazer o que eu quiser fazer. É incrível como as coisas que nos incomodavam quando éramos jovens já não nos incomodam mais. À medida que ganhamos um pouco de experiência na vida. E sobre o teste da rejeição. Como eu faço para passar neste teste? Bem, quando alguém rejeitar você, não assuma automaticamente que tem algo errado com você. Você pode ser confiante o bastante para dizer, bem, eu sinto muito que tenha me rejeitado, eu poderia ser um bom amigo para você. Nunca se sinta mal consigo por causa do que outra pessoa diz sobre você. Se eles incluem você ou se não incluem, talvez eles não sejam o tipo de amigo certo para você, então confie em Deus. E sobre o teste de amar o não amável, meu Deus, sempre oramos para amar a todos. E assim que orar, Senhor, me ajude a amar a todos, eu posso garantir que você receberá alguém que é muito difícil de amar. Eu escrevi um livro chamado Amando Pessoas Difíceis de Amar. Deus quer que amemos a todos, Ele ama todo mundo, sabe? E o amor tem a capacidade de fazer isso, porque às vezes as pessoas que estão se comportando mal são as que mais precisam de amor. Porque, sabe, pessoas feridas ferem pessoas. E sobre o teste da injustiça? Alguém fez uma injustiça com você? E agora você está tentando se vingar deles, não? Não. Deus ama a justiça. Precisamos esperar por Ele, porque Ele é aquele que nos vinga. Nunca tente se vingar. A vingança não é a forma certa de viver. Você os perdoa e entrega tudo a Deus e confia nele para cuidar de tudo. E Ele sempre vai cuidar. Existem tantos tipos de testes. Ouça 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam nem fiquem perplexos com a ardente provação que está ocorrendo para testar a sua qualidade, como se algo incomum e inusitado a você e a sua posição estivesse lhes acontecendo. Eu quero ter certeza de que você entendeu. Não fique surpreso e perplexo. O que está acontecendo? Não entendo o que está acontecendo. Quando você passa por uma prova de fogo, isso está ocorrendo para testar sua qualidade. Está ocorrendo para testar sua fé, para ver quão espiritualmente maduro você é. É como o teste pelo qual passamos quando há uma tempestade em nossa vida e Deus quer que sejamos pacíficos. Uau! Jesus disse, a minha paz eu deixo a vocês. A minha própria paz eu dou e delego a vocês. Ele nos deixou isso, faz parte da nossa herança. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu deixo a vocês. Agora ouça, parem de se permitirem ficar chateados e perturbados e não se permitam ter medo, intimidação e covardia e inquietação. Em outras palavras, nós também temos uma responsabilidade. No minuto em que algo errado acontece, você pode começar a ficar chateado, mas sempre digo, você pode se convencer a sair da beirada. Joyce, acalme-se. Isso acontece com todo mundo. Você não é alguém tão especial que nunca possa ter um problema em sua vida. Você pode não entender, Joyce, mas Deus tem uma razão para isso. Não vai doer ter uma conversa consigo. Aconselhe-se e diga a si o que você diria a outra pessoa se ela estivesse na mesma situação em que você está. O que você diria a eles? E sobre o teste de não reclamar. Meu Deus! Se pudéssemos passar um dia inteiro sem reclamar de nada, isso, sabe, seria tão incrível. Nós reclamamos do governo, reclamamos dos impostos. Eu sei que sim. Mas a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz que em tudo nós devemos dar graças em todo o tempo, porque esta é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então seja grato de propósito. Dê graças a Deus por tudo. Agradeça a Deus se tiver uma boa noite de sono. Agradeça a Deus por te ajudar a passar por mais um dia.
Agradeça-o por cada pequena bênção em sua vida. E às vezes você pode até agradecê-lo pelos desafios que você tem em sua vida, porque eu te garanto que eles estão fazendo de você uma pessoa melhor. Você me ouviu? Os desafios que você tem na vida estão fazendo de você uma pessoa melhor. Bem, eu ainda não me sinto melhor. Você vai se sentir no devido tempo. O teste de ser alegre nas provações. Você pode manter sua alegria mesmo quando tem um problema? Vença o mal com o bem. Oh, eu amo isso. Essa é uma das minhas escrituras favoritas, Romanos 12, 21. Não se deixem ser vencidos pelo mal, mas vença, domine o mal com o bem. Quando estiver sendo atacado ou tendo uma provação, quando não se sentir bem, ore e pergunte a Deus quem pode ajudar, para que você pode ser uma bênção. Uau! Eu pratico isso na minha vida, encorajo você a fazer isso também, porque uma das coisas que piora os nossos problemas é, quando nós estamos tendo um problema, deixá-lo em nossa mente o tempo todo. A melhor coisa a fazer é tirar o seu problema do seu foco e ver o que você pode fazer para ser uma bênção para outra pessoa, enquanto Deus trabalha no seu próprio problema. Deus me disse uma vez, Joyce, se você cuidar dos meus negócios, eu sempre cuidarei dos seus também. E sobre esperar em Deus e não resolver tudo com as próprias mãos. Sabe, eu tenho uma personalidade tipo A e quero fazer tudo. Bem, ouça isso. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, lance sobre ele todos os seus cuidados, se agrade dele, confie, seja confiante nele, tudo mais ele vai fazer. Ponha sua confiança em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais ele fará. Não tente realizar nenhuma ação em sua vida sem reconhecer Deus nela. É isso que o Senhor quer que eu faça ou quer que eu espere por você? Verifique seus motivos. Não é só o que está fazendo, mas por que está fazendo isso. Há muitos testes. O teste da submissão à autoridade. E por aí vai e vai. Mas você pode passar por eles com alegria, sabendo que isso está fazendo de você uma pessoa melhor. Deixe-me dizer mais uma vez antes que possamos encerrar. As coisas pelas quais está passando podem parecer injustas, injustificadas, elas doem, você não as entende, mas estou te dizendo, por experiência, que elas estão te fazendo uma pessoa melhor. Então, quando você sair do outro lado, sim, você vai sair do outro lado vitorioso. Você sairá mais forte na fé do que você era quando começou. Amamos você, oramos por você. Ore por nós também. E sempre coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Obrigado por estar conosco hoje.